Beleza, pessoal? Boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa live. Vou chamar o Rocha aqui para a gente já iniciar no horário a nossa live, viu? Deixa eu só adicionar ele aqui, só um minutinho. Vamos lá, pessoal, quem for entrando aí. Legal. Esperar o Rocha entrar aqui que eu vou convidar ele para poder participar aqui com a gente. Vai entrando aí, vou esperar o pessoal entrar. 20 horas, começar a nossa live. Só esperando o Rocha entrar aqui para eu poder convidar ele, pessoal. Rocha entrou, deixa eu entrar ele aqui. Tá. Eu chamei ele aqui, pessoal, só esperar ele aceitar aqui, a gente já dá início. Aê, deu certo. Fala, Rocha, beleza, cara? Fala, meu parceiro, tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite de participar aqui na primeira live da Bom Ar. Essa live a gente vai fazer ela de uma forma um pouco diferente. A gente não vai fazer um tema específico. Posteriormente, a gente pode marcar uma outra live e falar sobre um assunto específico. Mas nesse momento a gente vai simplesmente bater um papo. Eu quis chamar de podcast, Bom Arcast, mas acabei falando, não, vamos ficar no simples que vai dar certo. A gente vai bater um papo aqui realmente, principalmente do nosso mercado, porque a gente está no mesmo estado, né? Então, facilita a gente estar mais próximo. E eu queria começar essa live, cara, pedindo para você se apresentar para a gente, quem que é o Rocha, falar de você mesmo. Só se apresenta para a gente aí. Cara, obrigado primeiramente pelo convite. É uma honra estar aqui nessa live com você. Primeiramente, assim, eu tenho comigo que as portas se abrem porque as oportunidades vêm e a gente tem que estar preparado para elas, né? E há muitos anos atrás eu sempre sonhava, falava, rapaz, será que um dia eu vou estar numa live de alguém, vou fazer uma live? E eis aqui, né, cara, a promessa, a dedicação se cumprindo, né? Mas vamos lá, né? Meu nome é Luiz Guilherme Rocha, sou daqui de Rio Verde, no nosso estado lindo, maravilhoso, né, Goiás. Quem diz que aqui representante de Goiás. Quem diz que aqui não sai coisa boa, né, no nosso estado do Goiás. Tá aqui, ó. Eu digo que Rio Verde é a capital do agronegócio e a capital do Goiás está aí, né? Goiânia, que é uma baita de uma cidade linda, que evoluiu, que é uma inspiração para nós. Muita gente chega aqui em Rio Verde e fala assim, ó, cara, eu quero contratar alguém de Goiânia, porque lá a prestação de serviço é incrível. Então, para nós aqui de Rio Verde, eu, Luiz Guilherme Rocha, compartilho isso sem demagogia nenhuma. Goiânia é uma inspiração para nós aqui em Rio Verde, tá? Eu acredito que para muitos, né? Porque é uma das cidades mais evoluídas do nosso estado. Então, para quem não me conhece, estou aqui em Rio Verde. Tem uma pequena empresa de prestadora de serviço, Rocha Refrigeração. Foi pequena. Já foi pequena. Rocha Refrigeração. Ainda estamos caminhando, como todo mundo no começo, né? Trabalhando, sou prestador de serviço. Por enquanto ainda estou sozinho. Tenho algumas equipes, tenho algumas empresas que me auxiliam aí sempre como prestador de serviço, né? Empresas parceiras. E a gente só está onde a gente está por conta dessas parcerias. Então, cara, o que Deus tem feito na nossa vida é algo incrível. Eu estou em Rio Verde, sou casado, tenho 31 anos, sou líder de jovens da minha igreja, sou cristão, né? Então, assim, e sobre a nossa empresa, nós estamos aí para ser o diferencial no mercado, atender o cliente com qualidade, como diz o Jobney, né? Pegar o cliente e colocar ele no conforto, entregar aquilo que ele deseja e sempre evoluindo. Então, é isso aí. Legal, cara. Muito bom. Você tem filhos? Cara, ainda não, mas pretendo. Quero ter uma... Legal. Já é casado há muito tempo? Hã? Já está casado há muito tempo? Estou casado há 5 anos. Vou fazer 6 esse ano. Como é que é o nome da esposa?
Goiânia. Legal. Uma morena linda, maravilhosa. A gente pretende ter uns bacuri aí, né? Uns ajudantezinhos, carregar maletinha, ferramenta. Faz parte da empresa. Né? É isso aí. Legal, cara. Eu acabei me esquecendo, eu também não me apresentei, né? Já que é a primeira live. A gente se conhece, mas o pessoal acaba não conhecendo. Meu nome é Thiago Cruz. Eu sou um dos sócios proprietários da Bom Ar, aqui de Goiânia, em Goiás também. Lá na empresa a gente trabalha tanto com venda quanto prestação de serviço. Eu tenho 41 anos, a empresa tem outros sócios, mas eu estou diretamente na empresa. A gente, esse ano, vai estar fazendo já 12 anos de Bom Ar. Para quem a gente fica ali na Anhanguera, bem próximo ao zoológico, vou citar o nome para facilitar, a gente fica ao lado da Frigelar. Quem está aqui em Goiânia, a maioria do pessoal já conhece a gente lá. E eu venho de um mercado fora de ar-condicionado, eu fui bancário durante muito tempo, mas já estou na Bom Ar diretamente há 8 anos, lá na Bom Ar. E aproveitando, Rocha, você sempre trabalhou com refrigeração, cara? Ou você trabalhou em outras áreas? Cara, velho, minha história precisaria de um tempo muito grande para poder contar. Mas resume aí pra gente. Vamos lá. Goiásão, a galera tá falando aí. Galera, não sai. Compartilha rapidinho essa live com alguém que você acha que deva estar aqui. A gente está dividindo conhecimento, experiência. E se você está aí, você tem algo para ouvir e algo para ser acrescentado na sua vida aí. Ô, Thiago, é o seguinte, eu nasci em Rio Verde e eu nasci numa família muito simples, né? Até porque dá para perceber, né, que o início da nossa trajetória veio bem de baixo. E eu perdi meu pai com aproximadamente uns 12 a 13 anos de idade. E lá em casa nós somos 5 filhos, tudo homem. E a minha mãe muito simples, merendeira de uma creche, né, ganhava muito pouco. Sempre manteve a nossa casa, sempre colocou alimento sobre a nossa mesa. Só que nós, como adolescente, começou já a estudar numa escola melhor, começou a desejar alguma coisa. E então, rapidamente, eu comecei a trabalhar. Não precisava, na época, minha mãe conseguia manter a nossa casa. Mas eu queria um tênis, uma bicicleta. Isso, como todo adolescente quer, né? Então, eu comecei a trabalhar. E, na época, não tinha muitos esses trabalhos de jovem aprendiz. E se você trabalhasse para uma empresa, você era preso, na época, por ser de menor. Então, a única opção que tinha era você fazer serviços que não eram CLT. Por exemplo, o primeiro trabalho que eu comecei a trabalhar foi vender alface. Carrinho, vender alface na minha vila, parávamos nas portas do supermercado. E dali eu pulei para engraxate de sapato. Só que esse tipo de trabalho, na época, me deixou muito solto, né? E quando eu fui ver, aí eu já estava na rua, chegava tarde da noite e me envolvi com muitas coisas erradas na época. O bairro era muito simples. A gente costuma dizer que é como se fosse uma mini favela em Rio Verde, né? Uma comunidade. Então, acabei me envolvendo nas coisas erradas, me envolvi com drogas na época, mano. Sabe? Me envolvi com... Você tinha quantos anos nessa época, cara? Cara, de 15 para 16. É bem novo, né? 15 para 16. Não, de 14 para 15, mais ou menos, quando eu comecei. E eu fiquei 5 anos perdido, né? Quando eu entrei mais ou menos para 17 para 18 anos, eu vi que eu estava bem perdido mesmo. Aí Deus me encontrou, e a minha vida foi transformada, eu fui para a igreja. E hoje, graças a Deus, aí vai fazer 11 anos que a gente nunca mais, né, voltou para essa vida errada. E, cara, foi algo incrível. Um dia eu cheguei na casa de um amigo, eu estava trabalhando de servente. E o dono da casa, que esse amigo meu, né, que é eu considero ele como um pai para mim, né, um pai na fé. E aí nós conversando, eu trabalhando de servente, ele falou assim, cara, veio um rapaz aí hoje e retirou a minha máquina e instalou novamente no outro quarto. O cara me cobrou R$250 para desinstalar e instalar no outro quarto. Eu falei, sério, velho, isso tudo? Ele falou isso tudo. E sabe quanto tempo que o cara gastou? Você ganhava quanto por dia como servente? Só para mim aqui, você ganhava quanto por dia de servente? Era R$70 Você tá doido. E aí ele falou para mim assim, ó, o cara veio aqui com 1h30, tirou o ar-condicionado da mesma casa, de um quarto, passou para outro, me cobrou R$250. Falei, velho, cara, tá aí uma profissão para mim.
Cara, passado um tempo, eu recebi uma proposta de trabalhar com ar-condicionado numa empresa de uns gaúchos, né? Que é, na verdade, eles são de Santa Catarina, lá de Joinville. Eles vieram para Rio Verde e eu trabalhei nessa empresa, na época chamava Friomac. Eu devo tudo, cara, aqueles caras, porque eles me deram uma oportunidade, insistiram comigo, né? São dois irmãos, eles vieram de Joinville. Um chama Juscelino e o outro chama Jefferson. Cara, e eu entrei nessa empresa como ajudante. Fiquei um ano só na manutenção, só na preventiva. E aí um dia eu pedi a oportunidade para ser instalador, né? Eles não quiseram me dar, falaram que eu não ia conseguir. E aí eu comecei na hora do almoço, né? Aprender a fazer brasagem, aprender a instalar ar-condicionado, fazer. E um dia eu instalei um ar-condicionado depois de um ano. E aí ele chegou lá assim, e ele viu, ele até duvidou que era eu que tinha instalado, né? Na verdade, o cara que era técnico, eu fui junto com ele no dia para ser badeco e instalei esse ar-condicionado sozinho. Até ele duvidou. E dali, cara, rolou o que rolou e aí hoje nós estamos trabalhando para nós mesmos, cara. E isso tem quanto tempo, Rocha, que você começou lá nessa empresa? 2012, mano. 2012. Finalzinho de 2012. Eu acredito que, se eu não me engano, em dezembro de 2012. Então até hoje. A gente tem quase o mesmo tempo, porque a Bom Ar, ela nasceu em outubro de 2011. Olha aí. Então, bem perto do tempo que você... Bem perto do tempo que você passou. E aí, cara, você trabalhou muito tempo com eles e logo foi correr sozinho ou você... Não, como é que foi? Foi assim, eu tive uma experiência incrível, né? Eu trabalhei com eles de 2012 até 2015. Em janeiro de 2015, né, eu peguei e resolvi sair da empresa na época. Achei que estava bem e tal, e saí. E eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu tinha uma motinha, uma Bizinha 100, eu carregava a garrafa de gás no meio das pernas, tinha uma maletinha, só tinha o kit de ferramenta com flangeador, com as chaves ajustáveis. Cara, isso aí. Eu pegava tubo tocha emprestado quando dava pau, a tubulação quebrava, a máquina estava estragada. Eu pegava manifold emprestado no começo. E eu lembro que eu fiquei de janeiro até junho trabalhando para mim mesmo, sabe? Na motinha, tirava ali um pouco bem, né? Só que quando chegou mais ou menos essa data do mês de junho, que é esse período que a gente está aqui agora, começou a esfriar. E eu não tinha me preparado, né? Todo dinheiro que entrava, eu consumia. E aí eu lembro que eu fiquei um mês de junho ou de julho, todinho eu consegui... Minha entrada tinha sido mais ou menos média de 250 a 300 reais. Né? Eu fiz o levantamento depois, eu tinha... De entrada, eu tinha dado só isso. Cara, aí eu fui dando uma desanimada, aí chegou julho e nada, e aí as coisas apertou, né? E eu já estava começando a namorar já, e aí eu estava pensando futuramente em casar, aquela coisa. Eu falei, cara, vou voltar a trabalhar na empresa. Eles me trouxeram uma proposta e eu voltei a trabalhar novamente para essa empresa. Se você tivesse esperado setembro, hein? Tinha rachado. Tinha rachado. Aqui agosto, mano. Agosto, mêsinho de agosto para frente, as coisas começam a engrenar novamente, né? Aí você voltou lá para eles? Voltei. Isso que ano? 2015 ainda? Isso. Cara, me perdoe. Em 2016. 2016. Ok, de boa. 2016. Final de 2015 eu saí e isso aconteceu em 2016. E aí em 2016, período de julho, eu entrei novamente na empresa. E eu trabalhei até em outubro. Aí as propostas não entrou na cabeça, sabe? Aí não foi, as coisas não engrenou novamente. E aí em outubro, de outubro para novembro mais ou menos, eu saí. Só que aí nesse período que eu fiquei, eu juntei uma grana, saí e comprei um carro. Eu peguei a minha moto, né, que eu tinha, mais a moto da minha esposa, e a gente vendeu as duas motos e comprou um carro, que era o Uno 97. Carburado. E a gente plotou esse carrinho, um carrinho simples, que a hora que você fazia a curva, a porta abria. Carrinho literalmente velho mesmo, com medo de tudo. Mas o Ninho é o carro de trabalho, cara. Mas eu tava me sentindo uma empresa, sabe? Mandei fazer o uniforme dessa vez.
com a logo da empresa, plotei o carro todinho e peguei uma obra. Eu lembro que eu peguei uma obra, eu bati na porta da obra e o pessoal estava abrindo uma loja aqui em Rio Verde com, acho que era 6 horas 7 equipamento de ar-condicionado de 60 mil BTUs. E eu nunca tinha instalado 60 mil BTUs. E aí, rapaz, o cara fechou a proposta, eu entrei nesse carro mais o meu irmão na época e a gente saiu daqui e foi para Goiânia. Foi para Frigelar, perto de você, comprar material para fazer essa instalação. Era tudo piso-teto de 60 mil BTUs, então as tubulações a gente queria colocar padrão, né? 7/8, rígida. 3 então a gente não 8, 7/8. 3/8, 7/8. A gente não queria perder o padrão, aquele medo, né? Vamos colocar conforme o fabricante pede, fazer um trampinho bem legal. E nós vem de lá de Goiânia aqui, cara, com aquele sentimento assim, surreal, sabe? A gente veio, entregou esse serviço com qualidade. E dali para frente, meu amigo, foi só assim, sentimento de romper, sabe? E esse período foi tão legal que eu adquiri de experiência? Que eu tinha que me preparar para a época fria, para a época de baixa, de baixa, né? E o que eu fui fazer? Eu fui criar alternativas. E eu lembro que quando eu comecei mais ou menos em outubro, novembro, eu já comecei. E uma técnica que eu usei, Thiago, foi o seguinte. Eu comecei a pegar peças velhas, ar-condicionado velho, ar-condicionado usado e cobre e guardar. E eu guardava como se fosse um tesouro. Eu pegava os equipamentos usados, que sobravam, às vezes o cliente queria desfazer e colocava novo, e eu guardava esse equipamento. Eu nem lavava, nem consertava, se tinha um defeito com... Isso que eu ia te perguntar, se você fazia algum processo com ele. Não fazia, por quê? Porque se eu fizesse, ia me instigar eu vender ele. Todos esses equipamentos eu empurrava para um canto, deixava guardado para fazer o quê? No período do frio, eu começar a fazer uma manutenção, organizar. E eu lembro que no meu primeiro ano, eu acredito que em 2017, se não me falha a memória, eu já tinha uns 4 a 5 equipamentos de ar-condicionado todo ali revisado, prontinho para ser vendido. Então eu vendia mais em conta, vendia mais barato, e aí é onde entrava o dinheiro. E Eita, falhou a... Não sei se é a minha internet aí, Rocha, ou a sua. Para mim aqui travou a live. Deu uma travada. Vê se voltou. Deu uma travada. Aí, voltou agora, voltou. Onde que eu tinha parado aí? Eu ouvi até a parte que você falou que você lavava os equipamentos e vendia e aí começou a entrar dinheiro. Foi até onde eu consegui ouvir. Então, eu normalmente o que eu fazia? Eu pegava esses equipamentos, empurrava eles para o canto. Você está me ouvindo aí? Tá ouvindo bem agora? Vamos ver se voltou. Eu tô ouvindo bem. Show demais. Galera, daqui a pouquinho nós vamos ouvir as perguntas aí, os comentários, tá bom? Voltou a internet legal. aí? Voltou. Bom você ter falado, galera, Rocha. Voltou. Bom ter falado. Quem tiver perguntas, vai deixando nos comentários que depois no final a gente vai responder. Eita, travou de novo. Deu uma travadinha de novo aqui, Rocha. Mas agora voltou. Eu tô te ouvindo. Tá, só um minutinho. Deixa eu conferir minha internet aqui. Voltou aí, galera? Voltou. 100%? Escutando normal? Confere aí. É o prazozinho. Deixa... Pessoal, manda aqui se tiver tudo ok, informa pra gente aqui que tá ok. Melhorou aí? Vê se melhorou, galera. Dá o feedback aí. Dá um retorno aí para ver se melhorou agora. Eu troquei a internet aqui. Eu acredito que eu tava pegando uma internet do quarto, alguma coisa assim. Isso aí, ó. Voltou. Que bom. Voltou, top. Então, mano, o que eu fazia? Eu pegava esses equipamentos e escondia, assim, sabe? Guardava ali, deixava eles bem no canto. E quando chegava no período frio, eu pegava um pouquinho antes, já começava a fazer essas manutenções. Aqueles que não tinham condições mais de uso, eu desmontava, tirava os cobre, tirava os motoventilador, tirava os compressor. E eu tinha compressor,
motoventilador, tinha turbina, tinha carcaça e tinha... Eu lembro que no meu primeiro ano eu tinha 4 a 5 equipamentos de ar-condicionado para vender. E o mais incrível é que teve anos que eu ganhei mais dinheiro na época do frio do que na alta em calor, de tanto equipamento que eu tinha guardado. Então, assim, essas estratégias eu só tive também por causa da dificuldade. Porque, é claro, se eu não tivesse passado aquele ano de dificuldade, eu não ia ter essa experiência. Mas quando eu voltei com a mente um pouco mais mudada. Falei, cara, eu preciso criar uma estratégia para que quando o frio chegar, ele não me pegar. É eu que tenho que pegar ele. É eu que tenho que... Então, assim, claro que hoje as alternativas mudaram. Hoje eu quase não tenho equipamento mais usado. Eu não mexo mais com equipamento usado porque já tive alguns desconfortos com isso. Então, hoje a minha estratégia é outra. Hoje eu tenho ali uma conta poupança, eu guardo um valor por mês, como se fosse um 13º, como se fossem minhas férias. Porque o técnico instalador tem que entender uma coisa. Época de frio é férias forçada para ele. Ele pode querer o que quiser, é férias forçada. A não ser que o cara tenha um contrato... E assim, não dá para reclamar, né, Rocha? Não que dá, acontece todo ano. A não ser que o cara tenha um contrato de manutenção. Só que o que acontece? Quando o cara tem um contrato... Travou de novo. Travou de novo? Travou um pouquinho, mas já voltou. Para mim já voltou. Por exemplo, o cara tem um contrato, ele sabe que todo mês vai pingar. Ele tem uma receita. Porém, durante o ano todinho, ele cria muitos gastos. Por quê? Porque vai ter entrada de instalação, de conserto, de manutenção de venda. E aí o cara não se prepara para o período frio. Porque no período frio, a instalação, dependendo da manutenção, se você não tiver contrato, ela vai cair. E aí o cara tem uma linha de margem de gasto, né, de consumo, e ele não se prepara. Ele não se prepara. Ele quer comprar carro, ele quer comprar ferramenta, ele quer fazer tudo, sendo que ainda no momento ele não tem um respaldo, uma carteira de cliente muito boa que consegue manter ele. Então, assim, não é fácil, mas não é impossível. Só que o cara precisa passar por esses processos para ser mais forte. A dificuldade, ela vem com uma definição, com um objetivo, te fazer mais forte. Porque é no meio da dificuldade que você para pensar. Existe um ditado que eu gosto muito, né? Que quando você estiver cansado, não pare, descanse. E aí você descansa, pega força e vai novamente. Porque se você parar, se você desistir, você vai perder tudo que você tem para trás. E um detalhe, cara. Os caras até perguntam, né? Qual que é o primeiro passo para abrir uma empresa? Qual que é o primeiro passo para trabalhar como autônomo? Cara, eu sempre falo para a galera, se prepare primeiro com uma coisa. Compra um carro, compra suas ferramentas, sabe? Sai preparado primeiro. Eu, por exemplo, bati cabeça à toa. Na época eu não tinha mentalidade de trabalhar para mim. Eu saí da empresa porque eu não estava gostando de algumas coisas dentro da empresa. Mas eu não tinha mentalidade de sair da empresa para trabalhar para mim. Mas eu estava no campo, eu estava sem trabalho, eu percebi que eu tinha uma profissão e eu fui tentar trabalhar para mim. Só que eu fui tentar trabalhar para mim como? Com a moto, com a garrafa de gás no meio das pernas, com a escada amarrada atrás. Quantas vezes essa escada caiu? Quantas vezes essa caixa de ferramenta caiu na rua? E ferramenta para lá, e ferramenta para cá. E até que um dia, mano, eu tava de moto e um carro me fechou e eu bati, eu desloquei o ombro, estragou a moto, fiquei um mês parado. E aí sabe? Você tinha poupança para garantir esse mês parado? Não tinha MEI, não pagava nada, não tinha nenhum respaldo, sabe? Tive que pegar cheque emprestado para poder fazer o conserto da moto. Inclusive, nessa época, olha só para você entender o quanto isso foi um atraso. Na época, eu prestei vestibular para engenharia mecânica. Eu passei, legal. Na época era 100 alunos, eu passei em 17º. E eu estava numa classificação
muito boa. Eu consegui ganhar uma percentual de uma bolsa na época. E aí eu estava juntando na época um dinheirinho para poder pagar a matrícula e a mensalidade. Porque de cara, quando você entra na faculdade, você paga a matrícula e a mensalidade. Então ia dar uma grana preta para mim na época. Para mim isso era muito dinheiro, era mais de 4 mil reais na faculdade aqui em Rio Verde. E eu juntando esse dinheirinho. Mas aí vem e eu sofro esse acidente. Tive que pagar o conserto da moto, tive que pagar um monte de coisa. E aí foi aonde pausou a minha entrada na faculdade na época. Então foi um atraso muito grande, sabe? Por quê? Porque eu saí eufórico. Cara, tem potencial, tem qualidade, sei trabalhar. E não é assim. Até você entender que você ganhar uma carteira de cliente, demora. E aí você tem conta para pagar, vai ser difícil. Então, assim, eu sugiro para a galera, falo, ó, galera, compra seu carrinho, compra sua caixinha de ferramenta, tenha pelo menos o básico, um uniforme primeiro, uns cartãozinhos, e aí depois você sai. Porque aí, o dia que não pingar, você não tem conta para pagar. Você vai só sobreviver, entendeu? Então, assim, essa experiência que eu tive me ajudou muito na época. E quando eu voltei para a empresa que eu trabalhei por um período, aí eu já trabalhei com a mente já assim, ó, cara, eu preciso trabalhar para quando eu sair de novo, eu estar preparado para o mercado. Porque se você não sai preparado para o mercado vai te derrubar. O mercado vai te dispensar. A primeira curva que ela tiver, ela vai te deixar para trás. E quando você abre uma empresa, a maioria das pessoas tem muito foco no produto, né? No produto, no ferramental, sendo que o mais difícil é conseguir cliente. Tem que estar preparado para ter uma carteira de cliente, cara. Se não está preparado para conquistar e conseguir cliente, nenhum negócio vai dar certo. Nem a padaria, nem o açougue, nada não vai dar certo, cara. É desse jeito. Rocha, é o seguinte, a gente sabe que Rio Verde é uma das cidades mais ricas do Brasil em renda per capita. Isso não dá para negar. Você fala de Goiânia, mas Rio Verde, a renda per capita aí é altíssima, cara. A gente já falou um pouco do Rocha. Fala para mim, cara, um pouco assim da sua visão sobre o mercado de ar-condicionado aí em Rio Verde, cara. Qual que é a sua opinião? Como é que está o mercado de ar-condicionado aí? O pessoal está indo para os equipamentos mais tecnológicos ou indo... Me fala um pouco aí, como é que está o mercado de Rio Verde? Hoje existe uma evolução muito grande. Existe uma evolução em todo o mundo que a gente chama de evolução urgente, né? Eu vejo que nós brasileiros, antes de entrar em Rio Verde, nós brasileiros temos uma oportunidade incrível. Se vocês observarem em todas as redes sociais, essa onda que a gente tem das redes sociais em relação à refrigeração, em relação ao ar-condicionado, nós estamos na frente de muitos países. Eu digo com total clareza, o Brasil hoje está disparado na frente do que a Europa. Seria lá, você vê muitos equipamentos sofisticados, mas você vê muitos técnicos instaladores lá chupando o dedo, porque no Brasil o fabricante pensa e abençoa demais o técnico instalador. Aí você olha para fora, para a Europa, você não vê isso, cara. Você não vê essa onda de técnico instalador entrando dentro de fábrica, sabe, recebendo merchan, recebendo ferramenta, recebendo muita coisa. Claro que o Brasil está muito atrás em muita coisa, mas em relação ao instalador, cara, eu vejo o Brasil, sabe, na frente muito, 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 muito mesmo. Então, assim, e isso força nós a evoluir rápido. Por isso que eu gosto muito quando o Jobney fala que o cara não pode menosprezar o inverter. Ele tem que andar junto. Porque o ar-condicionado, a cada dia mais, vai evoluindo. E se você não evoluir junto, você vai ficar para trás. Vai ficar chupando o dedo. Né? E Rio Verde, hoje, ele está andando nesse mesmo nível. Igual você comentou no começo, você falou mais cedo, né, por ligação, sobre algumas obras, sobre alguns prédios que estão chegando aqui. Hoje, por exemplo, eu tenho um prédio aqui em Rio Verde, que ele está sendo construído, que é um dos melhores prédios em Rio Verde, e toda a linha de tubulação dela foi feita para receber VRF. Não foi instalado tubulação independente, né, um para um, e se o cara quiser entrar com VRF e colocar um Redepex, que é aquelas uniões, não é isso. O cara instalou o prédio inteirinho para VRF com refinete. Então, refinete, já. O cara não tem para onde correr. Ele vai ter que instalar, ele vai comprar um apartamento pronto para receber
o VRF. Aí, a não ser que ele vai derrubar o forro, se ele vai quebrar a parede, que é um transtorno, né, incalculável que o cliente não vai querer. Então... Eu lembrei de uma coisa aqui, esses clientes compram esses apartamentos, aí eles começa assim a conversa. Ele quer o convencional, 1 para 1, aí depois ele muda para o inverter, aí ele já pensa no multi, aí ele vê que não dá conta, cai no VRF, cara. É desse jeito, ele compra um apartamento, ele não sabe, né, cara? O cliente, os corretores também não conhecem, né? Não, olha lá, acho que é um ar-condicionado normal, né? Então, assim, o cliente, a gente vai migrando o cliente, entendeu? Informando, pede o projeto, como que faz. Provavelmente é Rio Verde da mesma forma. É aquele velho ditado, né? O cara, quando ele recebe uma ligação, ou se ele recebe pelo WhatsApp, um cliente perguntando para ele assim, o que acontece comigo? Quanto que é o valor de uma instalação? E o cara passa o valor da instalação direto, esse técnico ele está totalmente errado. Está totalmente fora. Porque a primeira coisa você tem que avaliar o quê? Tamanho, potência, local onde vai ser instalado, se vai ser em casa, se vai ser em apartamento. Aí o cara passa o valor da instalação, aí o cara fala para ele assim, o cliente fala, não, vem instalar. Aí ele chega lá, tá no 3º andar. Aí ele chega lá, por exemplo, já aconteceu comigo. Um cara veio de mudança, trouxe o equipamento, e o cara me perguntou, quanto que é o valor de uma instalação? E eu passei, R$650. Pronto. Aí o cara falou, você tá louco? Eu achei um cara aqui que faz por 300. Entendeu? Só que eu também não atendei, cara. Não perguntei. O equipamento do cara já tinha todas as peças. Era só chegar e instalar o equipamento. Entendeu? Então, normalmente, a gente precisa se antenar esses detalhes. E Rio Verde, hoje, ele é um mercado muito grande, né? Tá chegando muitas empresas devido ao crescimento aqui da cidade, né? Tá chegando muitas indústrias bem legais aqui dentro de Rio Verde, mas Rio Verde está crescendo um pouco para cima também agora. E aí está crescendo muito prédio, sabe? Tá tendo muito prédios de alto padrão, condomínios de alto padrão. E aí, a gente como técnico instalador, eu falo sempre para a galera, ó, a primeira coisa que você tem que ter hoje, um técnico instalador, um lojista, ele tem que ter parceria com 2 coisas. Uma delas, um lojista, e segundo, um arquiteto. Porque o arquiteto, quando ele chega na obra, é incrível isso aí. O arquiteto, quando ele chega na obra, se você falar para cliente que tem que colocar um ar-condicionado high-wall de 2 a 3 mil reais e que tem uma opção de colocar um cassete que é na faixa de 8 a 10, ela pula lá no mapa. Ela fala, não, pode pôr o high-wall que vai gelar da mesma forma. Quero esse cassete, não. Não importa se é bonito. Agora, se a arquiteta chega e fala assim, não quer colocar o cassete, acabou. A água parou e ela coloca o cassete. Um cliente, dia para trás, me ligou dessa forma. Guilherme, eu não vou pôr esse negócio desse cassete, não vou pôr, não. Não quero esse trem, era uma fazenda. Não quero esse trem de jeito nenhum. Meia hora depois, coloca esse trem aí, porque a arquiteta me ligou aqui. Falou que vai ficar... Cara, é desse jeito, cara. Tanto para um lado quanto para o outro, o arquiteto falou, tem que ter a parceria com o arquiteto, cara. Então, assim, cara, tem a parceria. Quer romper? Tem a parceria com o lojista. Esse negócio de você ficar andando de loja em loja, pegando orçamento e compra material aqui, compra material... Não que isso não possa acontecer. Mas o cara fica pulando de galho em galho. Não tem raiz. Aí o dia que ele precisa de um lojista para resolver um problema dele, ele não tem. Porque ele não tem parceria. Eu, por exemplo, aqui, hoje em Rio Verde, eu tenho uma parceria muito forte com o Matheus, que é dono da Alfa Distribuidora. Ele sabe que a nossa parceria não é para a vida toda. Ele sabe disso. Só que o que acontece? Enquanto ainda ele tem para me atender e eu tenho pernas para comprar dele, eu compro dele. Claro, vai chegar um dia que eu vou ter a minha empresa, provavelmente posso ter minha loja. Não é esse o meu objetivo, né? De loja de material, de peça. Não é esse o meu objetivo. O meu foco é treinamento e instalação. Então eu não penso em loja de revenda de equipamento, loja de venda de peças. Mas enquanto eu estou aqui, até equipamento de ar-condicionado eu compro com ele. E tudo que eu preciso, eu mando para ele. O cara resolve, o cara desenrola, o cara liga. Eu estou em cima da escada, eu mando mensagem para ele, ele liga.
2 dias depois, peça chega. Quantas vezes ele nunca me cobrou frete, sabe? Quantas vezes eu fui comprar, a primeira ferramenta que eu fui comprar, um kit flangeador, esse dia para trás comprei mais 10 mil de ferramenta, e ele foi lá e parcelou tudo no boleto para mim. Então, assim, é isso que a vida de um instalador, se ele quer romper na vida, ele tem que ter parceria. Tem que andar de mão dada. E não pode trair, não. Se o cara trair, bom, amém. Deixa ele, abençoa ele para lá. Fala, ó, Deus abençoe, então eu vou para outra parceria. Porque assim, aí o técnico instalador, ele liga na loja, falou, separa o meu material aí. Daqui meia hora eu tô passando. E o cara no final do dia nem passou lá para pegar o material. Que parceria que é essa? Você tá me entendendo? Não pode, cara. Tem que ser fiel. Vai falar para o cliente que vai ser um ar-condicionado com 3 metros de tubulação, enfia os 3 metros lá. Ou nem fala, então. Porque se você fala, tem que cumprir. Você tá me entendendo? E aqui em Rio Verde, acredito que em todo lugar tem, né? Tem esses caras. Chega na obra... Aqui em Goiânia não tem, não. Aqui em Goiânia não tem, não. Então, tô indo por aí. Aqui em Rio Verde acontece muito. O cara fala que vai entregar um tipo de infraestrutura e não entrega. Você tá me entendendo? E eu não vejo problema com isso, sabe? Eu só vejo que o cara só tá plantando coisas erradas. E existe uma lei, né, Thiago? A lei da semeadura. Plantou, vai colher. Não tem como você plantar milho e colher feijão. A única certeza de quem planta é que alguma coisa vai colher. Alguma coisa vai colher. É porque é uma lei. É a lei da física, né? Por exemplo, se eu soltar esse copo aqui, ele vai cair. Não existe nada que possa impedir. É a lei da física. E a física, ela entra na mesma lei da semeadura. Plantou, meu irmão, vai colher. Se você plantou feijão, vai colher feijão. Você não colhe milho. Você tá me entendendo? E o resultado é dessa forma. Se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Eu sempre digo que o goiano e o rioverdense, né? Ele tem uma propriedade para falar de semente. Porque nós conhecemos a anatomia dela. Aqui é a terra do agronegócio, do plantio. E nós temos um poder muito grande, uma propriedade de falar de anatomia da semente, porque, por exemplo, quando a gente planta um milhozinho, só uma sementinha do milho, normalmente nasce um pé de milho. Já existem alguns casos, que pode acontecer se a terra for muito boa, que um milho pode nascer 2 pés de milho. E normalmente, quem conhece de agronomia, um pé de milho dá 2 espigas de milho. Essa é a lei. Existem casos que dá até 3 espigas de milho. Mas vamos trabalhar com o normal. Plantou um milho, nasceu um pé de milho com 2 espigas, cada espiga chega a dar mais de 500 milhos, 500 frutos. Então, cara, quando você planta alguma coisa boa, você colhe alguma coisa boa. E você colhe muito mais além daquilo que você plantou. Só que assim, o técnico instalador, ele pensa no dia. Vou te contar uma experiência que eu tive, Thiago. Vamos lá, vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar para mim, eu trabalhava pela diária. Eu saí fazendo um cálculo de diária. E aí, enquanto eu não tirei isso da mente, eu não consegui romper um pouco. Hoje eu preciso evoluir demais, sabe? Eu preciso chegar a alguns lugares que eu desejo chegar, para a glória de Deus. Mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu acredito que um ano ou mais, eu trabalhava pensando na diária. Uma vez, um cliente me ligou, falou, Guilherme, eu tenho um ar-condicionado para instalar. E na época eu cobrava na faixa de 350 a 400 reais a instalação. E aí, eu não tinha R$1 no bolso. Eu liguei para o cliente e falei assim, ó, a gente tinha um pouquinho de intimidade, né? Falei, ó, eu precisava que você me adiantasse aí pelo menos R$100 para comprar o material. Ele me adiantou pela confiança, fui lá, comprei o material, ganhei minha instalação, voltou os R$400, era 350 se eu não me engano, paguei as dívidas, paguei as coisas, quando eu fui ver no outro dia, eu não tinha R$1 mais. Aí eu parei para pensar, falei, gente, eu estou girando. E eu não posso girar. Porque agora, como é que eu faço? Um outro cliente me liga, e se eu não conheço e não tenho intimidade, eu vou pedir ele adiantamento? Você vai ter que pedir dinheiro de adiantar de novo. Não tem como, eu preciso mudar isso daqui.
E aí foi aonde eu comecei a mudar. Eu conversei com minha esposa na época. Eu falei, amor, nós precisamos juntar um dinheirinho na conta. E aí nós juntamos R$1.000. Separamos a conta. Falei, esses R$1.000 aqui é da empresa. Vamos, gastou, nós repõe. Cara, as coisas começaram... Capital de giro, vamos falar o nome certo. Capital de giro. Capital de giro, é isso aí. Para o cara que não entende um pouco, ele precisa entender que a empresa dele, se ele é a empresa, ele precisa de um capital de giro. E um detalhe, o cara precisa ser salariado e ter o capital de giro, né? Enquanto eu não vivia com o meu salário, eu não entendi que a minha empresa não podia crescer. E aí, uma outra coisa que eu tinha medo. Uma empresa um dia me ligou, falou, Guilherme, nós temos um serviço aqui para você, só que a gente só pode te pagar com 30 dias, depois do serviço executado. E aí eu já tremi na base, porque o serviço durava uma semana. Então eu ia ficar uma semana sem receber. Porque eu recebia todo dia. Todo dia eu via na conta, todo dia eu via dinheiro. E aí, rapaz, eu dispensei o serviço. Cara, e sabe, as coisas não andavam, até que um dia eu parei para pensar e eu comecei a analisar, e aí eu comecei a usar algumas técnicas que deu certo para mim. O que eu fazia? Eu trabalhando na diária ainda, pegando o serviço do dia e recebendo, no máximo um dia, 2 dias para o cliente pagar. Eu pegava todo o meu dinheiro e eu fiz um propósito na época de uma semana. Pegava todo o dinheiro do final do dia, já ia direto, na época não tinha o Pix ainda, né? E eu pegava e ia direto pro banco e depositava. No final do dia. Depositava. E eu lembro que chegou no sábado que eu fui olhar a minha conta e sacar dinheiro para poder gastar e pagar as contas. Foi um desafio, né? Os olhos ficavam doidinhos para ver a conta, aquela coisa e tal. Porque na época eu não tinha ainda o app do banco. Então eu tinha que ir lá no banco para poder olhar. Cara, quando eu vi lá, eu tinha mais de R$2.000 na conta, intacto, não tinha sacado nada e tinha sobrevivido. Falei, cara, aqui está o X da questão. Então eu dou conta assim de esperar 30 dias. E aí foi aonde eu corri atrás, abri o MEI, comecei a emitir boleto, comecei, sabe, a fazer serviço, mandar nota fiscal. E hoje, cara, eu sou apaixonado. Se o cliente falar para mim que quer me pagar daqui 30 dias, eu falo, é aí que eu quero. Você tá me entendendo? Por quê? Você se prepara, você se organiza, você sabe que vai cair. Então, o cliente, normalmente, ele paga melhor. Geralmente, esse cliente, você pode agregar, às vezes, alguma coisa a mais e ele vai aceitar. E, geralmente, o cara que paga com 30 dias é o cara mais organizado, é uma empresa maior, que às vezes tem que mandar para o financeiro, fazer a previsão, tudo isso, cara. Então, não, isso. Aproveitando, deixa eu pedir o pessoal, quem tiver na live que não foi inscrito no perfil da Bom Ar, vai lá, pessoal. Começa a seguir a Bom Ar no Instagram. Quem não seguiu o Rocha, começa a seguir o Rocha lá também. O nosso é @BomArCondicionado. O do Rocha é @rocha.refrigeração. Isso mesmo. Então, @rocha.refrigeração e @Bom Ar Condicionado. Já aproveita também e segue lá o canal da Bom Ar no YouTube, é @Bom Ar Condicionado. A gente acabou de fazer uma série de 3 vídeos que a gente gravou, que eu fui lá nos Estados Unidos e gravei para vocês. 3 vídeos. A gente foi em 2 lojas de ferramentas e eu fiz um vídeo numa casa americana lá mostrando como é que é o ar-condicionado. Vamos tocar. E pedir o pessoal para dar like. O pessoal tá na live e não tem like, pessoal. Dá o like aí pra gente. Vamos fortalecer essa live. Vamos lá, Rocha. Vamos aproveitar esse momento. Eu aprendi até com o Viana, né? Momento de você tirar um print para você postar. Momento de você compartilhar para um amigo se tá bom, a live tá top. Momento de você fazer pergunta. Bora para as perguntas aí? Tem alguém querendo fazer alguma pergunta aí? Manda aí a pergunta. Vamos ver se a gente consegue trocar uma ideia, bater um papo com vocês, né? Dar uma movimentadinha. Faz isso. Segue o Instagram da Bom Ar. Siga o nosso Instagram também. Se você é seguidor da Bom Ar e vice-versa, e vai seguindo uns aos outros. A gente está aqui só para dividir conhecimento para vocês. E conhecimento, meu amigo, é algo valioso, experiência. O dia a dia do refrigerista, do técnico instalador é igual, tá? É normal. Existem algumas pessoas que estão um pouco mais à frente. Isso é só para nos inspirar.
não é para nos menosprezar. Então, Amém. vamos junto, porque o nosso setor, refrigeração, climatização, o nosso setor é incrível, galera. Ó, o que vocês acham que a brasagem no Brasil vai acabar? Cara, Difícil, eu vou dizer... hein, Rocha? eu vou dizer Acabar, que... a gente está vendo aí muitas novas tecnologias chegando, né? Aquele alicate que crimpa, o DGT da Daikin, que você conecta e gira lá, mas acabar é difícil. Eu vou dizer algo que eu tenho de experiência no campo, né? Eu acredito que pode chegar, pode ter força, mas ela não vai dominar. Tá? Por quê? Por exemplo, vamos falar de técnico, né? Bem rapidinho. Se você pega um equipamento que ele trabalha com uma pressão normal, a 130, 140 PSI na linha de sucção, e na linha de alta, ela vai trabalhar com a faixa de 300, 250. Vamos falar do R32, que a pressão é um pouquinho maior. Se você tem um equipamento que ele não é inverter e ele suja ali a condensadora, a pressão vai aumentar. Se a pressão vai aumentar, eu já peguei isso no campo, eu acredito que muitos também já devem ter pegado, que devido à pressão aumentar e devido à sujeira, a vibração do compressor aumenta e as porcas acabam afrouxando e acaba vazando gás. E isso vai acontecer com a clipagem. Se acontece com arroxo, que é uma porca bem arrochada, imagina com a clipagem. Então, assim, estou falando algo que eu não tive essa experiência ainda, né? Mas eu acredito que pode acontecer por conta do quê? Você está com uma máquina... de temperatura da condensadora ambiente. Você vai para Cuiabá, você vai para Rondônia, tem vez que chega a 42 graus lá, mano. Normal. E aí você pega uma máquina e joga ela em cima do telhado. Um telhado de zinco, onde o sol vai bater no zinco e voltar na máquina. Cara, aquela máquina vai supidar. Entendeu? Aquela máquina vai sobressair a alta temperatura. Se ela não é uma inverter e tem a temperatura de ambiente, meu amigo, paulada na cabeça. Se for um on-off, ela vai abrir o bico, a pressão vai aumentar. E se não for um arroxo, se não for uma abrasagem, se for uma clipagem, dependendo da temperatura, eu não me recordo agora qual que é a pressão máxima da clipagem. Mas eu estou dizendo algo para vocês assim, que eu acredito que ela pode chegar no Brasil. Eu acredito que ela não vai dominar. A abrasagem, cara, eu acho que é difícil acabar, hein? É muito difícil. Acabar é difícil. É muito difícil. Olha o R30, olha o R22, tá aí até hoje. Até porque, assim, eu sigo uma galera da Europa que trabalha com a clipagem, mas quando se trata de VRF, eles ainda estão usando nas válvulas de EBC, nos Redepex, a abrasagem. Não está usando a clipagem ainda. Então, assim, normalmente, se vocês perceberem, a clipagem ela está mais em ambiente que é fácil acesso, para a galera ali, às vezes, corrigir um vazamento, fazer alguma coisa. E outra, lá é baixa temperatura, então a pressão não vai aumentar tanto, né? Então, assim, a não ser que a máquina esteja muito suja, muito excessiva, né? Vamos lá. Rocha, vamos deixar as perguntas mais no final. Eu estou anotando aqui alguma delas, cara. Então, tá Mas bom. aí, agora deixa eu te fazer uma pergunta. O Rocha já contou um pouco da história, já falou um pouco do mercado do ar-condicionado. E a maioria da galera sabe que você está na seleção do ar da Eugin. Conta pra gente aí, cara. Mata a curiosidade, a minha também. Como é que foi o convite? Conta pra gente como que foi o convite aí para entrar na seleção do ar da Eugin, cara. Que honra que foi essa, cara. Foi louco, hein? Foi louco. Foi trem então demais. Conta pra gente aí, que eu vou até tomar uma água pra você contar. Tem uns trenzinhos aí que às vezes a gente não pode contar muito, não. Não, então não conta tudo, mas fala por cima, né? Cara, foi assim, ó. Eu até comentei com o Anderson Bruno na viagem que a gente teve em Manaus agora, que eu conheci ele lá. Um baita de um líder, né? Um cara muito humano e que realmente, assim, Ele tem os seus projetos. Muitos anos na LG, né?
Muitos Ele anos. tem os seus projetos pessoais que são incríveis, mas você vê que o projeto dele é pessoal e ele se estende a quem está do lado dele, cara. Quem tem do lado do Bruno, eu tenho há pouco tempo que eu estou do lado dele, mas eu vejo isso, cara. Ele tem algo que é humano, que ele pensa além dele, não é só para ele. Ele gosta muito de compartilhar. E ele tem uns projetos pessoais e além dos projetos pessoais, ele abençoa muito o técnico instalador. E eu comentei com ele, estava com ele lá em Manaus e falei para ele, cara, não tinha projeto nenhum de entrar em nenhuma marca de ar-condicionado agora. Nenhum projeto. Não era isso o meu projeto agora. Só que o que acontece? Eu fui para Manaus final de fevereiro para começo de março, conhecer a fábrica de ar-condicionado da Midea. Bessa, conhece o Bessa, que eu vou falar? Sim. O Bessa, cara, um baita de um amigo que Deus me deu. Ele me convidou, eu fui lá, a gente conheceu essa fábrica, fez uma viagem lá espetacular. Só que um dia antes de eu ir para Manaus conhecer a Midea, a Eugi me ligou, né? E a minha compra da passagem aérea para Manaus, para conhecer a fábrica da Midea, já estava contra, né? E aí eu expliquei para eles, ele estava tudo, não, pode viajar, pode ficar tranquilo, depois na hora que você voltar, e você é 100% Euginho. Falei, ai, cara, beleza. Então, se vocês liberam, não, nós já avisou até o Bruno, tá liberado. Então, eu fui, você entendeu? Mas quando a Eugi me ligou... Cara, mas a Eugi simplesmente te ligou? Cara, me ligou. Do nada. Me ligaram. Do nada. Do nada. Me ligaram. Quem me ligou ainda foi o Thiagão, um cara do marketing lá dentro, né? O cara que é um dos braços direitos do Bruno nesse projeto. Tudo ele está envolvido, um cara espetacular. E ele me ligou. E ele falou da monetização, me falou das coisas. Só que ele me contou, cara, os projetos da Eugi para o ano de 2023 e em diante. E, cara, o que ele foi me contando, a minha mente foi viajando, cara, sabe? De tantos projetos, né? De lançamentos de equipamento, de treinamentos do Brasil. Por exemplo, na live de ontem, ele lançou, a galera que tá aí, ó, vai vir caravana da Eugi, que vai chegar num estado, vai chegar na capital, e olha o que vai acontecer. Vai ter treinamento de ar-condicionado, treinamento de câmera fria, que é a linha comercial, né? E a Eugi é muito forte. Vai ter treinamento para a linha solar. Cara, isso tudo num dia. Eles estão escolhendo os melhores hotéis dos estados para poder fazer. A intenção é rodar o Brasil inteiro. Então vai ser algo incrível. E outra, prática, teórica, tudo ao mesmo tempo. Febrava esse ano vai ser o maior stand e na entrada vai ser o da Eugi. Lá nós vamos lançar multi-split. Você vai estar lá na Febrava? Você vai lá? A Febrava também. Toda a equipe da seleção. Então, pessoal, quem está na live que for lá, o Rocha vai estar lá, hein? Na Febrava. Eu vou estar lá, hein, Rocha? Eu vou estar lá, eu vou para lá. Deus pendurador. Quero ver vocês lá na Febrava, viu? Sonho. A primeira vez que eu vou na Febrava também. Benção. E aí, cara, ele foi... Te ligaram, tá? Contando os projetos, sabe, por ligação. Na verdade, foi uma videoconferência. Eu participei de uma videoconferência com 2 caras, né? Que era o Thiago e mais um outro cara, agora eu não lembro o nome dele. E aí, mano, eles foram apresentando no slide, sabe, assim, foi uma reunião muito top, mano. Sabe, eu senti uma paz muito grande, né? Primeira paz que eu senti foi porque eu tinha feito um propósito alguns tempos atrás e eu recebi uma proposta para trabalhar em uma empresa. Só que eu tinha que me dedicar, tipo assim, 1000% dentro dessa empresa. E eu tenho meus projetos pessoais, como eu disse no começo aí, eu sou cristão, sou líder de jovens da minha igreja, e eu não queria isso para mim. E aí, na época, eu coloquei diante de Deus e falei, Deus, abre uma porta para mim. Preciso de uma porta, preciso de algo aí bem legal. E aí, cara, quando chegou essa proposta, meu coração ficou muito em paz. E em segundo lugar, meu coração ficou muito em paz por conta do Bruno, né? A gente sabe do que ele fez
na LG. A gente sabe do que ele fez na antiga empresa. E quando ele Na veio... verdade, na LG não, né, Rocha? Quem deu destaque para o instalador foi o Anderson Bruno. Sim. Foi ele que começou isso na LG. Ele que deu destaque para o técnico instalador, cara. Ele é o responsável no Brasil em dar destaque para o técnico instalador. Cara. Não, e existe uma briga intensa até hoje, um bafafá de que, pô, o que você está fazendo na Eugene é a mesma coisa que você faz na LG. Fala, não, cara, não é. Até o Bruno comentou e eu também defendo o Bruno nisso daí. Não é o que a LG fez, é o que o Bruno fez, cara. Concordo. Isso é identidade dele, sabe? É digital dele, cara. Para onde o Anderson Bruno for, ele vai pensar no instalador. Se ele for para uma área de televisão, cara, ele vai pensar, ele vai colocar a digital dele lá, pensando no técnico. Porque é a virtude dele, pensando nos colaboradores deles. Cara, isso eu me deu uma paz muito grande, entendeu? Porque eu vi isso no Anderson Bruno, no nosso diretor, né? Não era um cara que só pensava no projeto pessoal, mas que se estendia mais além, compartilhava, entendeu? E aí eu senti uma paz. Falei, cara, pronto, esse ano o Rocha é da Eugene, 100% da Eugene, não tenho medo, né? Não tenho dificuldade de atrelar a minha imagem com a Eugene de forma nenhuma. Até comentei com a galera, falei assim, ó, hoje, se vocês observarem, a foto do meu perfil da minha empresa tá com eu com a camiseta vestida da Eugene. Então, assim, é algo espetacular. A Eugene, esse ano 2023, para quem não sabe, cara, vai decolar. Tá? Já tem decolado, né? Existem novas evoluções, principalmente nesse equipamento que foi lançado ontem. Quando ele chegar no mercado para a galera aí, a galera vai ver o equipamento, a versão dele é um HJ, totalmente inverter, desde o motor da evaporadora, o motor da condensadora, o compressor, todos os 3 motores principais são BLDC, fluido R32, 7,6 no IDRS, o melhor equipamento em consumo de energia, tá? Tem 70% dos produtos que são selo a ouro. Então, assim, cara, disparou. E não foi a Eugene que fez essa classificação energética, não. Foi o próprio Inmetro. O Inmetro. Lá do site do Inmetro. E agora, né, Rocha, do início do ano para cá, não tem mais essa conversa de inverter, meio inverter, não, né? Ou é inverter ou é A. É isso aí. Existem muitos equipamentos, cara. Muitos equipamentos, muitas marcas que têm a sua eficiência energética espetacular. Mas esse ano é da Eugene. E se a galera quiser ultrapassar a Eugene, meu amigo, vai ter que mudar a fábrica. Vai ter que mudar todo o sistema da fábrica. E a Eugene já mudou, sabe? A Eugene hoje, nós tivemos dentro da fábrica lá, ó, toda a sua linha raio alto. Então deixa eu aproveitar aqui. Minha próxima pergunta era, cara, assim, eu acho que as pessoas, a maioria das pessoas não tem noção que quer visitar uma fábrica igual a da Eugene. Cara, qual que foi? Você foi na Midea no início do ano, eu não quero que você compare, apenas assim, teve o privilégio de ir na da Eugene agora. As maiores, duas fábricas gigantes, cara. Conta pra gente como é que é a visita dentro de uma fábrica da Eugene, cara. Conta aí, cara. Como você disse aí, né, agora mesmo, eu estive visitando 2 fábricas esse ano. Foi algo histórico para mim. Todas as 2 são uma baita de uma fábrica. Falando da Eugene, que foi algo que nos deu uma liberdade para poder filmar e mostrar para vocês que a fábrica é algo espetacular. Primeira coisa que a gente percebeu dentro da fábrica da Eugene foi o seguinte, que ela é uma empresa humilde. Se vocês observarem, houve uma mudança na logo da Eugene. Antes era maiúsculo, Sim. Agora veio para minúsculo. Para mostrar a simplicidade que a Eugene tem, que ela cabe em todo lugar e que todo mundo pode ter. Não no sentido de algo só simples, mas algo humano. E a gente chegou ali na Eugene, a primeira participação nossa já foi chegar direto na recepção e nós tivemos um feedback
com a galera da engenharia, com a galera da parte técnica. E a galera de lá, cara, queria ouvir nós, técnicos instaladores, de uma forma assim, cara, que nenhuma outra fábrica nos deu essa oportunidade. Cara, vocês aí, técnico instalador, fala um pouquinho e tal, antes da gente entrar para dentro da fábrica, isso, aquilo, outro. Eu conversando com um técnico interino lá de dentro, cara, falei, cara, mano, por que tem isso daqui? Por que a Eugene faz isso daqui? Qual que é isso daqui? Não tem como melhorar nisso daqui, não? Cara, tem uns negocinhos aqui que dá para melhorar lá no campo. Não, mano, a gente acrescenta, vou anotar aqui. Então, assim, você vê que a galera parou para ouvir nós. E isso foi incrível. E a Eugene sempre teve essa virtude, né? Hoje ela é um dos melhores nos pós-venda delas, é um dos melhores no suporte técnico, sabe? O Anderson Bruno fez uma reviravolta lá dentro da fábrica que eu achei incrível. Ele pegou todas as peças antigas e falou assim, ó, descarte isso aqui. Se a máquina der problema, essa máquina que é antiga aqui, não vamos fabricar a peça para ela mais. Se der problema, nós damos um equipamento novo para o cliente. É mais fácil. Vamos resolver o problema de uma forma mais simples. Então, assim, o Anderson Bruno até comentou que a Eugene está vindo aí com algo tão forte, que a gente viu isso dentro da fábrica também, que é a mudança de quantidade de modelos. Ele não quer isso. Vai vir um tipo de modelo para uma alta temporada que vai atender o cliente e o técnico instalador e ele vai suprir com peças. E isso vai suprir com peças com valores bem baixos. A ponto de o cara não ter que precisar trocar o equipamento. Às vezes ele troca uma placa, troca alguma coisa, mas aí às vezes com um custo menor. E isso é uma vantagem porque, por exemplo, antigamente, todo fabricante todo ano lançava um modelo diferente. Todo ano. Todo ano. Dependendo do fabricante, mais de um. Mais de um. Aí o cara não sabe. Aí abre o manual é de um, o manual é do outro, qual que é isso, qual que é aquilo, o técnico instalador ficava perdido. A Eugene tá mudando isso daí. Mas assim, falando sobre a fábrica, dali, ó, que a gente saiu dessa galera da parte técnica, a gente entrou para dentro da fábrica e a gente foi conhecer a parte de fabricação ali dos HJs, da linha Raiwal, de 9 a 30 mil BTUs, que a gente foi conhecer a máquina de gás, né, de R32, de fluido refrigerante R32, e a gente conheceu aquela galera toda, a gente conhecendo... E aquele tanque de bomba de vaca, você conhecer lá, as bombas de vaca gigantes lá, cara. O céu, mano. Cara, muito legal, né? Muito espetacular. Ó, lá dentro da fábrica, tem o princípio básico das montagens das partes eletrônicas, já passa para parte de brasagem, que é a parte do compressor, parte de brasagem dos componentes ali, porque a máquina em si, ela vem pré-montada com a colmeia da condensadora. Vamos falar da unidade externa, condensadora. Ela vem pré-montada a colmeia e apenas a parte de interligação até chegar no início do compressor. Aquelas dobragens para dentro do compressor, a Eugene hoje tudo fabrica ali. Ela pega o cobre e tem a máquina dobradora. Porque antigamente vinha de fora e essas dobragens vinha muito vazamento. Quem aí já pegou vazamento na dobragem do compressor? Né? Muito, eu já peguei demais. A Eugene, pensando no técnico instalador, comprou a sua máquina de dobragem dessas curvas. Aonde sai do compressor, ela vai lá para válvula. Garante a qualidade, né? Isso. Por quê? Porque ela confere se deu vazamento, se deu rachadura. O que dava mais era rachadura. Olha só para você ver que incrível que é essas dobragens. Hoje, eles antes de dobrar ela, pelo lado de dentro, pelo lado de fora, eles passam óleo evaporativo. Esse óleo evaporativo auxilia na dobragem para o tubo dobrar e não rachar. Então, assim, ela dobra com mais flexibilidade, mais facilidade e não quebra, não dá rachadura no tubo, a ponto de um dia, né, ela tiver com alta temperatura, alta pressão, ela rachar e dar vazamento. Então, a Eugene, pensando nisso, investiu nessa máquina.
Então, aí, é por isso que lá dentro da fábrica, vocês viram nos vídeos que a gente compartilhou, o cara fazendo a brasagem do compressor na condensadora. E o mais incrível é que nessas brasagens, eu até comentei, postei lá na legenda e falei em áudio, que a brasagem da Eugene, e lá eles fabricam, tá? Eles têm fabricação de nitrogênio e acetileno. E aí tem mais um outro componente que auxilia na brasagem, que faz com que a brasagem fica verde, diferente daquela Você comentou isso no vídeo, eu lembro de você comentar, aquela verde. Fluxo. Cara, agora me fala uma coisa, eu nunca sabia que existia essa parada. Já vi fluxo, pastinha lá, o fluxo, agora existe o gás fluxo, cara. Pode ser que exista há muito tempo, mas isso para mim, técnico instalador, foi algo incrível. Uma experiência de eu conhecer, saber que tem uma coisa legal dessa nas brasagens. E você vê a brasagem assim, cara, aquela brasagem limpa, perfeita, bateu, soldou. Então, assim... Rocha, que tipo de... Curiosidade minha agora, cara. Que tipo de teste são feitos nesses equipamentos lá? Estanqueidade, tudo? Fala pra gente, o que é feito de teste lá antes do equipamento ser liberado para o cliente? Então, aí é onde entra alguns detalhes que a gente não pôde filmar, né? Para nós, técnico instalador, a gente mostrou que a Eugene, ela deu uma liberdade a mais. Que a Eugene é muito mais do que você imagina, né? Alguns pontos lá a gente pôde filmar, outros a gente não pôde filmar, porque existem as suas particularidades, senão outro fabricante pode entender. Sim. Deu uma travada. Deu uma melhorada aí de volta? Não, voltou já. Dá uma travada rapidinho, mas volta. Mas pode continuar. Mas, lá passa por esse processo de montagem, brasagem, já passa para a parte de pressurização. Partiu para a parte de pressurização, passa para aquele carrossel de vácuo, né, que é a desidratação do sistema. Passou ali, já vem a parte de montagem de elétrica do compressor. E aí entra na estufa. E existe uma estufa bem gigante, né, bem legalzinha lá, para parte de injetor de fluido refrigerante. Só que antes de injetar o fluido refrigerante, essa máquina confere se o vácuo foi feito de forma correta. Se bateu a quantidade de microns, que na verdade ela não mede microns, mede PA, é uma medição diferente. Mediu, bateu o PA, a quantidade de microns, ela vem e libera a máquina para injetar fluido refrigerante. Se o vácuo não foi feito, se ela não atingiu a quantidade de microns, essa máquina é rejeitada e voltada para trás. Então, ela não já sai da linha de produção. Ela não tem como passar para a próxima etapa se a etapa anterior não foi feita de injetor de fluido refrigerante. É passado por um aparelhinho onde é verificado se há vazamento. Depois é onde entra o restante da parte das montagens, onde vão conectar os conectores elétricos. E aí, dali, a condensadora vai entrar para a parte de teste final, que é onde ela vai ser interligada, essa parte a gente não filmou, onde ela vai ser interligada em uma evaporadora chamada evaporadora mestre, ou alguns chamam de evaporadora escravo. Aonde essa evaporadora é uma evaporadora onde tem de 10 a 30 mil BTUs de vazão. Então você pode ir lá nessa evaporadora escravo, tem 3 válvulas solenoide. Então, ele coloca uma máquina de evaporador, de condensador de 9.000, e ela vem e libera uma válvula solenoide, fazendo o teste em 10 mil BTU. Para 9.000. A mesma evaporadora testa de 9 a 30. Isso, nessa condensadora. Então, a máquina é testada 100%. Parte de funcionamento, parte elétrica, é engatado ali a parte elétrica, existe um quadro, né, que é o quadro de comando, que, na verdade, é um negocinho bem legal que eles usam lá, que é tipo como se fosse um... Como é que é o nome daquele trenzinho de... Um leitor de código de barra? Uhum. Existe um leitor de código de barra e um computador mestre. Ele vem e lê o código, é 9.000 BTUs, o próprio computador libera só uma válvula solenoide
e libera uma quantidade de fluido refrigerante e a máquina é testada. Cara, a condensadora é testada 100%, a evaporadora também. A evaporadora é um outro tipo de teste, né? Mais simplesinho, só de rotação, essas coisas. Mas a condensadora é testada rendimento, corrente, tudo isso em uma evaporadora mestra. Mudou, se vai para uma máquina de 12 mil, 18 mil, 24 mil, 30 mil, também é testada. Então, e aí, um outro detalhe. Ela só é testada, olha tanto que isso é incrível, ela só é liberada para teste se a máquina entender que tem 400 gramas de fluido refrigerante, por exemplo, uma máquina de 9. Senão já sai também. Não, senão já sai, é rejeitada e voltada para trás. Então, ó, saiu da parte de injetora de gás, ela vem para a parte de montagem. Cara, isso demora, isso tem um prazo. Então, ela tem que bater 400 gramas certinho. Se tiver 1, 2, 3 gramas diferente para baixo, já dá L ali naquele procedimento de teste de funcionamento. Então... Sabe por que a minha pergunta, Rocha? Porque eu falo, cara, por exemplo, os fabricantes em geral de ar-condicionado, os caras são gigantes. Normalmente, cara, problema de máquina de ar, o ar-condicionado, ele não sai da fábrica. Vamos pegar o Delgin, ele não sai da fábrica com a serpentina furada. Ele não sai de lá não funcionando. O problema hoje é transporte, cara. O problema hoje é transporte, cara. Infelizmente, eu falo isso muito para os clientes, para os técnicos. Falo, ó, a máquina sai da fábrica funcionando. Porque os caras têm muitos processos, tem muito teste. Se deu algum problema, provavelmente é no transporte, cara. Logística realmente é um processo complicado ali no nosso país. E você falando nisso daí, é algo tão interessante que o técnico instalador ele tem que entender uma coisa. É mais prejuízo para o fabricante ele mandar uma máquina com defeito do que ele investir em procedimentos de teste ali antes de despachar para o consumidor final, despachar para o distribuidor. Então, é muito prejuízo, sabe? Então, ele não, de forma nenhuma, assim, eles fazem por querer. Os caras falam assim, mas pode ser que seja o profissional lá dentro, pode ser que seja o colaborador lá dentro que está chateado com a empresa. Cara, lá dentro da fábrica ali, da parte de fluido R32, eu não vou lembrar agora o nome da senhorinha, mas o Fernando da Friotec decorou o nome dela. Uma senhorinha que, minha amiga, ela não deixa passar nada. Ela tem muitos anos de empresa. E ela, meu amigo, fica andando pra lá, pra cá, com o aparelhinho. Depois que testou, encaixotou, existe um aparelho que vai sendo passado para ver se tem fuga de vazamento, né? Que são aparelhos sofisticadíssimos de detector de vazamento. Cara, é algo espetacular a forma como eles aplicam um teste. E outra coisa, são tantos processos, são tantas verificações que um cara de mau humor dentro da fábrica, no estágio seguinte, vai pegar o erro dele aqui atrás, cara. Não dá, o processo não é tão simples assim, não. Rocha, eu sei que você não pode falar, mas e aí, o que vem de novidade do Delgin esse ano, cara? Cara... Solta pelo menos uma aí pro pessoal. Só uma. Solta uma boa aí pro pessoal. Vamos ver, o Anderson Bruno não vai achar ruim, não. Solta aí. Eu acredito que ele comentou ontem. Mas eu vou comentar algo que vai ajudar nós muito, os técnicos instaladores, né, os lojistas, que é o centro de treinamento. Eu acredito que ele vai lançar em setembro. Lá na Febrava também. Lá na Febrava. Só que deixa eu dizer algo para vocês, tá? Eu acredito que vai dar certo porque a palavra dele não volta atrás. Pode ser que ele até brigue comigo com isso aí. Mas eu acredito que não. Quem vai estar na Febrava, ele vai pegar um ônibus e vai levar uma galera para conhecer esse centro de treinamento lá em São Paulo, na Febrava. De graça. Caralho, velho. De graça. Aí então, sim, assim, aí foda. É o projeto dele, sabe? É abrir esse centro de treinamento da Elgin. E ele falou, cara, se eu conseguir, eu vou pegar um ônibus lá na Febrava, vou encher enquanto o cara tá ali, vou levar lá rapidinho,
para o cara conhecer o centro de treinamento da Elgin na Febrava. Então, assim, você aí, técnico instalador, você lojista, vai para a Febrava, já compra seu aéreo, faz de tudo e vai para a Febrava, meu amigo. É investimento. Eu vou dar uma dica para a galera. Tava em a TAM para setembro, saindo de Goiânia. Eu sei que existem pessoas de vários locais do Brasil, mas vou usar Goiânia como referência. Cara, tava R$ 220 o trecho, parcelava em 10 vezes no cartão. Vale o investimento, cara. Vale muito o investimento. Goiânia vai perder a Febrava porque quer. Essa é a realidade. Até o ajudante, até o técnico pode ir, você entendeu? Não precisa ser autônomo, trabalhar, ter empresa, não. Todo mundo tem condições de ir. Tem um chegado meu que comprou de Rio Verde. De Rio Verde para São Paulo, ida e volta, 350 e poucos reais. Pois é. Tá? Tem que se planejar. Se deixar para comprar lá no início de setembro, final de agosto, vai pagar R$ 1.000 o trecho. Vai pagar R$ 1.000 no trecho. Vai chegar agora, meu amigo. O chegado meu já pegou alojamento, né? Já pegou uma pousada na realidade. Então tem que mastigar e comprar tudo agora. Porque, meu amigo, feira gigantesca igual essa, não vai ter hotel fácil próximo, não. Então tem que correr atrás, tem que se organizar. E, ó... Então a Febrava vai ser algo incrível. A Elgin tem um monte de novidade. Ó, a Elgin vai lançar aí agora, ó, o Elgin Pro, que é o app, que é onde dentro desse app vai ter treinamentos também. Dentro desse app vai ter todos os manuais, todos os lançamentos, código de erro. Por exemplo, algo incrível que vai rolar nesse app. O cara colocou uma palavra-chave. O próprio app vai te dar um norte de várias coisas que possivelmente pode ser. Então, assim, é um app totalmente desenrolado. O bicho vai vir para ser uma própria Alexa sua, né? Um YouTube purinho para te auxiliar aí no dia a dia como instalador. Legal, cara. Ótimo, ótimo, ótimo. Cara, teve algumas perguntas aqui que eu anotei enquanto estava passando, mas assim, várias pessoas perguntaram qual que é o preço da instalação aí em Rio Verde, Rocha? Quanto que a galera tá cobrando aí, Rocha? R$ 199,99. Mas com 3 metros de cana esse valor aí, hein? Meu amigo. Eu não põe nem cana, eles acham que é via Bluetooth. Pendura Evap, pendura Conde, já era. Não, mas é sério, Rocha, quanto que é mais ou menos aí em Rio Verde? Só para o pessoal ter uma base. Assim, faz uma média aí do que você vê no mercado, entendeu? Eu vou falar o que a galera cobra e eu vou falar o que eu costumo trabalhar, porque eu não vejo dificuldade nisso daí. Tá? Eu não vejo dificuldade. Porque... Fechou. Se você quiser falar seu valor, aí você fica à vontade. Por exemplo, normalmente aqui, ó, a galera tá na casa aí de R$400 a R$500 uma instalação. 9,12. Isso, 9,12. Isso. Vamos jogar para a família do inverter, tá? Vamos jogar para a família do inverter. De 2 a 3 metros. A Elgin, eu amo a Elgin, porque a Elgin, meu amigo, tanto convencional quanto inverter, é 2 metros de tubulação. Né? Mas vamos lá. Eu não atrelo valor a uma instalação exata hoje por conta de vários fatores. Né? Primeiro delas, grau de dificuldade de instalação. Eu, por exemplo, eu já subi demais condensadora no ombro, em segundo andar, terceiro andar, em escada. Hoje eu não faço isso mais. Perigoso, hein, Rocha? Se não for andaime, se não for guindaste, eu não subo. Dependendo do andaime no terceiro andar, eu já não faço mais. Você está me entendendo? Eu não faço esse tipo de serviço. Então, assim, eu não atrelo a isso aí. Por exemplo, hoje a minha instalação de um ar-condicionado face a face, eu costumo cobrar na faixa de 650 a 700 reais. Eu sei que existem empresas que cobram 1.000 hoje. Entendeu? E tem empresa que cobra 300. E tem empresa que cobra 300. Só que, por exemplo, eu até vi uma mensagem, na verdade, um post de umas caixinhas, na verdade, umas respostas daquelas perguntas de caixinha, daquela menina lá, eu esqueci o nome dela, ela é dona da Pantanal, né? Uma empresa que tem sido até um diferencial no mercado. E ela falou assim, ó, a gente não pode entrar
com essa disputa, porque assim, ó, tem gente que tem 2 prestadores de serviço, 2 colaboradores. Tem empresa que tem 20 colaboradores. E existe uma diferença em ter 20 colaboradores e 2 colaboradores em relação ao qual tipo de serviço que você executa. Por exemplo, eu já tive aqui comigo na empresa um cara que trabalhava com VRF. Então eu posso ter um cara que trabalha com VRF que ganha mais do que 10 colaboradores que trabalham com raio-all. Você está entendendo? Porque eu poderia pagar mais pro cara. Então, assim, não tem como um cara cobrar R$500, R$600 numa instalação se o cara tem uma mega empresa. Normalmente, quem vai cobrar isso daí vai ser um prestador de serviço que ele é autônomo, ele, no máximo ele tem um ajudante. Então, assim, a gente tem que parar um pouquinho com essas brigas de valores e saber o que é que o mercado está querendo oferecer. O que não pode, de forma nenhuma, é você querer cobrar R$350 de instalação do cliente e ganhar R$300 de mão de obra e gastar só R$50 de material. Você está me entendendo? Isso é uma baita de uma sacanagem. Isso é uma baita de uma sacanagem. Por quê? Porque você está, como diz o Job Ney, você está entregando um serviço para um cliente que às vezes é uma Dona Maria, que trabalhou o dia inteirinho e precisa descansar. Às vezes você está prestando serviço para um médico que ganha bem, mas ele trabalhou o dia inteirinho cuidando de vidas. Às vezes você tem que entender aonde você está inserido. Você tem que conseguir visualizar isso. É isso aí. Eu trabalho assim, ó. Eu trabalho assim. Dependendo do cliente, se ele é alto padrão, eu cobro um pouquinho mais. Se ele é um cliente simples, eu cobro um pouco menos. Vamos trabalhar aqui, galera. Vamos trabalhar aqui, ó. Pensa aí que eu sou, por exemplo, eu sou um instalador e você me ligou, né, Thiago? Você me ligou e aí eu te pergunto. Eu tenho várias técnicas que eu uso aqui pelo WhatsApp. Eu peço foto da casa, eu peço foto do ponto. Quando eu vou tratar pelo WhatsApp, eu peço especificação, eu tenho uma relaçãozinha, eu mando lá qual que é a potência, qual que é o modelo, né? Porque, por exemplo, às vezes não tem ponto de elétrica pronto, eu tenho que puxar ponto de elétrica, tem um monte de coisa, entendeu? E aí, nisso tudo, vai atrelar o valor que eu vou aplicar para o orçamento. Então, assim, mas vamos supor que você me liga e eu te peço uma fotinha, eu vejo lá que a sua casa é bem simplesinha. Não tem ponto de tomada, não tem nada. E aí eu te passo um orçamento no valor de R$400 para instalar um equipamento de ar-condicionado. Cara, para mim, eu não saio da minha casa para instalar um ar-condicionado com valor de mão de obra menos que R$400. Eu, Guilherme, não faço isso mais. Por que que eu não faço? Porque eu gosto de entregar um serviço de qualidade, feito vácuo, feito pressurização do sistema, colocado terminal, usando todos os padrões e também pensando num possível vazamento. Ah, Guilherme, mas eu pressurizei, fiz tudo. Cara, estou pensando num possível vazamento. Então, eu atrelo tudo isso, eu penso tudo dessa forma. O resto pode ser que seja material. Hoje, eu não trabalho com material separado. Eu trabalho com material junto. E eu trabalho com vendas. Eu aprendi uma coisa. Se eu quero fazer o meu salário e o salário da empresa, eu tenho que entender que eu tenho que vender até o meu serviço. Porque quem quer crescer tem que ser vendedor. Nem que ele vende uma caneta dentro da empresa. Vende um ar-condicionado, ele tem que vender. Se ele for só prestador de serviço, ele vai passar um pouco arrochado. Ele vai só sobreviver. Quando eu comecei a entregar vendas para os meus clientes, o meu mercado girou. Mudou. E hoje eu faço o seguinte. Quanto que é a instalação? Quanto que está aqui a média de instalação na cidade? A 600, 700. Eu ponho o valor da instalação que é padrão e eu tento vender ela. 620, 720. Estou dando uma comparação. Sim. Por quê? O cliente vai pedir desconto. E aí eu dou desconto no serviço vendido. Então, assim, eu uso essas técnicas, entendeu? E isso eu estou falando de um Ardinova a 12.000 BTUs, né? E eu já peguei, gente.
Eu não tenho dificuldade de falar isso como fala, na internet, não. Eu já peguei, na época, instalação de R$ 250, R$ 350. Já peguei para amigo, falei, ó, compra o material lá que eu te dou, a instalação. Cara, só que hoje o cara tem que entender uma coisa. O que ele não pode fazer de forma nenhuma é ele cobrar um valor e não entregar o serviço. Esse é o ponto. Esse é o... Tem muita gente querendo cobrar, não, fulano cobra X, mas o cara não quer prestar o mesmo serviço que o fulano, entendeu? Não quer entregar o serviço no mesmo padrão do fulano. Esse é um problema que existe também, cara. E é onde entra um outro detalhe. É isso aí. É onde entra um outro detalhe. Se você vai pegar uma instalação de um ar-condicionado em um prédio onde a rede frigorígena está passada, a condensadorinha vai ficar no chão. O que você vai gastar? Bucha, parafuso, nitrogênio e vácuo. Só mão de obra. Por que você vai cobrar R$800, R$1.000? Não faz sentido. Aí vem um cara lá e cobra R$400. O cara vai ganhar R$400 livrinho de mão de obra. Aí o cara depois vai meter o pau no cara que estava cobrando R$400. Não faz sentido também. Você também tem que analisar. Você está entendendo? É da mesma forma que o cliente te liga. Quanto que... Ó, mano, uma coisa que eu não caio. Quanto que é a instalação de um ar-condicionado? Como que eu vou passar um valor de uma instalação de um ar-condicionado? Vamos supor, eu cobro aí R$600, R$700 e eu mando para o cliente, aí o cliente falava, não, vem instalar. Eu chego lá, uma máquina de 24 mil. Então, peraí, não tem como eu passar um orçamento sem perguntar potência, modelo, local, entendeu? É. Esses três aqui é princípio básico. Por exemplo, vamos pegar uma máquina que... Ó, tem uma coisa que você deve usar, que a gente usa bastante na Bom Ar. 80% das mensagens que a gente responde para os clientes já é resposta rápida pronta lá no WhatsApp. Porque basicamente o assunto é o mesmo. Então, assim, 20% hoje eu digito, ou o pessoal da empresa digita, 80% já é resposta pronta, ou pergunta pronta, entendeu? Não tem que ficar perdendo tempo com isso, cara. Já tem que salvar ali, deixar pronto o negócio. Ganhar tempo. Quem presta serviço, você ganha dinheiro, é no tempo que você gasta. É quanto tempo eu gasto para fazer uma instalação. Esse é o segredo. Hoje, assim, para concluir essa parte, mano, eu falo para a galera, até que está aqui dentro da cidade, eu não sou um cara que... Eu não me vejo como um cara que é concorrente a longo prazo. Sabe? Então, assim, eu falo pra galera, ó, não existe esse negócio que, vamos se unir e tal, porque isso nunca vai existir. Sempre vai haver uma disputa. Mas uma coisa dá pra fazer. Vamos ser honestos. Entendeu? Porque a honestidade leva todo mundo pro mesmo rumo. E eu já fui desonesto, já. Em algum detalhezinho eu já fui desonesto. Você entendeu? Às vezes eu falei para o cliente, aí faltou um terminal, faltou alguma coisa na caixa, eu coloquei. É normal. Só que aí... Sexta-feira, 18h30, cadê o terminal? É normal. Só que agora, o que não dá é eu falar para o cliente que eu vou entregar um serviço e eu já vou para a casa do cliente totalmente errado. Você entendeu? O que mais acontece? O cara fala que vai entregar na venda, o cara fala que vai entregar uma máquina de 60 mil, o cara coloca uma máquina de 48. O cara fala que vai colocar uma máquina inverter, o cara vem e coloca uma máquina on-off. Já peguei isso demais em obra. Casa pronta, o cliente comprar a casa. O cara falava que eu vou colocar... Mano, eu vi uma obra esse dia para trás. O cara falou que ia colocar uma máquina de 60, o cara colocou uma máquina de 24. Velho. Ele se lascou. Por que ele se lascou? Porque o ambiente pedia 60. Se ele coloca uma de 48, atendia. E ele ficava tranquilo. Até o tamanho é parecido da evaporadora, né? É porque a de 48 e a de 60. Né? É o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Só que o cara enrolou. Por quê? A máquina não gelou. De 24 para 60 mil BTUs de carga térmica é muito, irmão. Sabe? Então o cara enfiou o pé na jaca, perdeu o cliente, se queimou na cidade. Então, assim, faça uma coisa, faça um propósito, ganha o seu bem feito,
Ganha o seu pouquinho, sabe? Aquele grãozinho por dia, normal, vai caminhando e vai fazendo um serviço bem feito. Ah, pingou. Eu gosto de trabalhar na quantidade. Cara, para com isso, velho. O técnico instalador que quer ganhar na quantidade por dia, louco, ele vai se afundar. O que dá para fazer na quantidade é quando você pega contrato. Quando você pega muita instalação. Porque Agora, sem... aí você faz linha de produção, né? Quando você pega muita coisa, né? Aí você faz um pacote para o cliente. Isso é totalmente diferente. Agora, você encher o carro de tubulação, de suporte, e sair do dia e falar assim, eu só volto de noite, meu amigo, duas coisas vão acontecer. Primeiro, seu corpo vai pedir arrego. E segundo, você vai fazer cagada com o cliente, você não vai dar conta de entregar. Entendeu? Cara, uma coisa importante, a gente está falando muito de parte técnica. Eu falo muito para o pessoal que trabalha lá com a gente. É o seguinte, quando o cliente te contrata, você entregar o ar-condicionado funcionando não é diferencial nenhum, porque o cliente ele não conhece a parte técnica. Então ele já espera que você entregue o ar-condicionado funcionando. Claro que nós, técnicos, temos que ter a responsabilidade de entregar o processo conforme o manual de instalação das fábricas. Mas o cliente vê mesmo é acabamento. Eu falo isso muito para os meninos. O cliente reclama é de quê? A maioria das reclamações é de... Não, mas isso aqui tinha que ter ficado escondido. Isso aqui você não tinha que poder feito diferente. O ar-condicionado funcionando, o cliente já espera isso da gente. A gente, agora eu falei, temos que ter a responsabilidade de fazer todo o processo correto. Mas tem que se preocupar também com o acabamento, cara. Isso tem que ser uma preocupação do técnico. Não dá para fazer de qualquer jeito. As duas coisas andam juntas. É porque é mal de técnico. Ele faz o seguinte, ele instalou um dia uma máquina de ar-condicionado sem fazer vácuo. E a máquina gelou. Funcionou. Funcionou. E nem tudo que funciona está perfeito. E aí, o que o cara faz? Esse negócio de vácuo é lenda, é mito, funciona. Só que aí o cara não conhece a máquina por dentro. Ele não... Ou ele nunca estudou, ele é apenas instalador só, ele nunca abriu um compressor e viu que lá dentro existe uma bobina de cobre e existe um rotor. Que se aquela bobina triscar uma na bobina na outra, fecha curto-circuito. Porque cada uma tem a sua engrenagem. Para proteger uma bobina da outra, existe um verniz. E aí, o que é que corrói o verniz? A umidade, a água. Aí o cara não faz um vácuo, não faz a desidratação do sistema, fala que é a fábrica fazendo bobeira, e aí o cara não sabe por quê. Por exemplo, aí o cara vem lá e não faz o vácuo. Não funciona. O cara vai e prejudica a máquina. Por exemplo, é mal de técnico. Por que tem que colocar 3 metros de tubulação? Não é porque a fábrica tem uma parceria com uma fábrica de cobre. Cara, pô, velho. Aí o cara... Boa. Eu ouvi essa semana passada, viu? Aí o cara não conhece um pouco de ciclo básico da refrigeração. O que é o ciclo básico? Eu não tenho vergonha de falar, mano. Eu aprendi 100% assim, ó. 100% não. Que é igual o Diabney fala, né? Tem coisa que você não vai aprender nunca na vida. Eu aprendi muito, sabe assim, quase tudo de ciclo básico lá no Diabney, no Rio de Janeiro. A máquina sai do... o gás refrigerante sai do compressor. Ele sai em forma de líquido. E ele vai ganhando calor lá na evaporadora até se tornar vapor. E ele vem tirando essa massa de calor. O fluido refrigerante vai ganhando calor para dissipar lá na condensadora. E aí, uma máquina que vem com fluido refrigerante para até 7,5 metros, para atender uma linha de até 7,5 metros, é necessário você colocar 3 metros de tubulação. Para quê? Para que ele faça o ciclo básico correto. Por exemplo, sai de forma líquida do compressor, venha ganhando calor, se expande, chega na evaporadora e volta em forma de vapor. Então, para ele voltar 100% vapor para dentro do condensador, na verdade, para dentro do compressor, ele precisa 3 metros. Por quê? Porque existe uma quantidade de massa de gás refrigerante
para atender uma linha de até 7,5 metros. Por isso você tem que colocar 3 metros. Agora vamos falar um exemplo de uma máquina que vem com gás refrigerante até 5 metros. Um exemplo é o GIM. Só vem com gás fluido refrigerante só até 5 metros de fluido refrigerante? Tem. Mas vamos lá. Sabe qual que é a quantidade mínima? 2 metros de tubulação. Porque 2 metros é suficiente para atingir o ciclo básico. Aí o cara não faz cálculo. Por exemplo, quanto que é hoje 1 metro de tubulação com isolamento separado e também um cabo PP? Aqui na minha região, vai estar mais ou menos na faixa de custo uns R$60. O pacote inteiro, com certeza, 1 metro. 1 metro. Fácil. 2 isolamentos separados e o cabo PP, uma fitinha PVC, uma fitinha prateada ali fazendo acabamento e 1 metro. R$60 o metro. Aí, o cara pensa o seguinte, 1 metro, R$60 de tubulação. Aí o cara faz a conta assim, ó, uma máquina aqui, ela vem só com gás até 5 metros. A outra vem com gás até 7,5 metros. Quanto que é o adicional de fluido refrigerante para chegar até 2,5 metros? Normalmente, vou falar da Elgin, a Elgin coloca 15 gramas excedente por metro. É nada, né? O que é 15 gramas de fluido refrigerante? Vou jogar aí R$10 de custo. Tá entendendo? E outra coisa, Rocha, se a gente for pensar o que passa de 5 metros, a gente vai estar trabalhando na exceção e não na regra, porque a maioria das instalações vão ter até 5 metros. Entendeu? Eu não posso pegar a exceção como regra. Então, assim, eu acho mais vantagem eu colocar fluido refrigerante numa linha do que eu ter que ficar instalando uma máquina com 3 metros de tubulação. Porque eu raramente vou pegar uma máquina com 7,5 metros. Com certeza. Raramente. E se eu pegar, é mais vantagem eu colocar fluido refrigerante, mais 2,5 metros de fluido refrigerante, que não vai me dar nem R$10, porque, por exemplo, 1 quilo, né? 1.000 gramas, é isso? 1 quilo 1.000 gramas. 1 quilo 1.000 gramas. Cara, 1 quilo de fluido refrigerante hoje está R$60. Aí eu tiro lá 30 gramas, mano, não vai dar nada, cara. Verdade, cara. Eita, deu uma travadinha de novo, mas tá bom. Travadinha. Aí voltou. Voltou. Não, mas tá certo, tá indo bem, tá indo bem. Ô, Thiagão, cara, eu tenho que até aproveitar, porque eu tenho um compromisso agora, e aí a gente já podia... Cara, não, mas eu tô assim, 1 hora já e mais de 1 hora e meia de live. Cara, eu só quero dar um salve aqui, ó. Tá um brother meu aqui no Rio de Janeiro, OSJ. Dinheiro não cai do céu e não nasce árvore. Esse aí é figura. Um abraço, meu amigo. Obrigado por você estar na live, tá? Que Deus abençoe sua vida. Tamo junto sempre. Mano, vamos encaminhar para o encerramento, então? Tá contigo. Bora, cara, entrou muita gente, viu, Rocha? Cara, eu tenho que te agradecer demais. A gente não se conhece pessoalmente. Você falou que o dia que você vier aqui em Goiânia, as portas da Bom Ar estão abertas para você. Obrigado. Vai lá fazer uma visita. Se a gente conseguir, vamos marcar da gente almoçar junto. Quero te agradecer demais pela receptividade, pessoal. Assim, aproveitando para quem está na live, o Rocha foi, desde o primeiro momento que eu convidei ele para fazer essa live, ele aceitou de primeira. A gente tratou muito bem, cara, o assunto. Gostei demais de bater esse papo, de saber quem é o Rocha e não só falar de questão técnica. Eu espero que a gente possa fazer outras lives. Aí sim, a gente marca um assunto, fala alguma coisa mais técnica. Quando tiver algum lançamento da Elgin, vamos trazer aqui, a gente faz uma outra live, você fala com a gente. Cara, que Deus te abençoe. Eu só tenho a te agradecer. E aí tá aberto para você fazer uma conclusão final pro pessoal da live. Ah, e uma coisa, eu vou te mandar o bonézão da Bom Ar, viu? Eu vou te mandar um, depois você manda o endereço lá que eu vou mandar um para você. Faz o seguinte que eu vou buscar, Show. É melhor. Cara, quero te agradecer, prazer em te conhecer, tá? Sei que nesse momento só foi pelas telas, mas espero poder te conhecer pessoalmente. Você, sua empresa, sucesso aí, né? Eu acredito que nosso Goiás, isso é para mostrar, galera, que Goiás tem coisa boa sim, e nós somos os melhores, tá? Um dos melhores, vamos falar assim, né? Show! Para não gerar muita confusão, nós somos humildes também, mas quero te parabenizar, continue nessa pegada, continue sim trazendo convidados aí, o dia que precisar novamente,
pode contar comigo, pode contar com a nossa empresa. Eu estou com alguns projetos aí, vou lançar projetos pessoais. Espero poder contar com a galera de Goiânia. Quero compartilhar isso com vocês. E dizer o seguinte, que o setor que a gente está, ele é um setor muito disputado. Mas independente da disputa, nós temos que entender sempre o lado humano. Que não dá para você pegar o carro com uma carroceria e encher ela de bagulheira e esquecer os amigos para trás. Esquecer os parceiros. Eu tive uma experiência com uma ajuda técnica, alguns tempos atrás, de um cara que conseguiu me passar uns códigos de uma máquina que não poderia ser passado por ninguém. Esse cara me deu toda a atenção, ficou até altas horas comigo e me ajudou a resolver esse problema. Quando eu vi esse cara fazendo isso comigo, eu entendi que em todo setor a gente não pode ter limites e barreiras para pensar em ajudar em alguém. Então, assim, hoje eu estou dividindo a tela com você, alguém já dividiu a tela comigo. Um dia um cara me ligou, vem arrumar meu ar-condicionado, que o outro cara veio aqui, não deu conta de resolver a parada. Eu resolvi o ar-condicionado do cara, só com um clique. Provavelmente o cara trocou a peça, mas esqueceu desse clique. Eu não cobrei nada. Falei para ele, você vai chamar esse técnico e você vai falar para ele que a máquina está funcionando, que foi ele que consertou. E passa meu número para ele. Se ele tiver coragem, ele vai me ligar e eu vou ensinar ele essa técnica. Porque foi só um clique que eu dei na máquina, ele esqueceu desse clique. Provavelmente era novato, alguma coisa. E eu tive, cara, a oportunidade de cobrar normal. Mas eu não cobrei, não enganei o cliente. Dá vontade? Dá, cara. Pô, velho, vou ganhar um dinheirinho aqui com um clique, né? Mas não é assim que é a vida. A vida é crescendo, é você pegando carona, não é... Eu sou um cara que não gosta de descartar ninguém. Eu gosto de insistir. Insistir. Se não der, mano, quem quiser andar comigo, anda. Quem não quiser, pode ficar à vontade. Mas quem quiser andar comigo, pode contar comigo. E eu sou assim, eu vejo isso em muitos técnicos. Então, assim, o nosso setor é um setor que realmente tem os seus lados negativos, mas hoje está vindo uma onda muito grande. A galera está sabendo que não é assim, cada um para lá, cada um para cá, não. Esse negócio de live, metendo pau em fabricante, metendo pau em um instrutor técnico da fábrica que o cara não conhece, que eu que tô aqui na rua sou melhor que o cara. Não, mano. A nossa live, sabe como é que tem que ser? Humilde, simples e compartilhar o que a gente tem. Então, continue nessa pegada, traga esses caras aí, que são humildes, sabe? E tenha sempre essa essência que os técnicos instaladores de Goiânia, do Goiás, vai ver você como exemplo, tá bom? Valeu, meu irmão. Muito obrigado, cara. Que Deus te abençoe. Valeu demais, Rocha. Um abraço, pessoal. Segue o Rocha, segue a Bom Ar, segue a Bom Ar lá no canal do YouTube. Valeu, Rocha. Um abraço. Com Deus, meu irmão. Obrigado. Tchau, tchau. E até uma próxima, tá? Valeu, cara. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamo junto.